O conhecido Frei Gilson apresentou um daqueles argumentos típicos entre os católicos que deixam claro por que nós, protestantes, não consideramos a Igreja Católica uma igreja irmã. Na verdade, acreditamos que a Igreja Católica representa uma total apostasia. É mais amoroso falar isso de forma clara e direta, pois a doutrina católica nega o sacrifício de Cristo, especialmente através do conceito de purgatório. A doutrina do purgatório, em sua prática, desencoraja as pessoas a buscarem arrependimento genuíno. Em vez disso, oferece uma falsa paz enquanto permanecem nos seus pecados, acreditando que, após a morte, passarão por um período intermediário de sofrimento antes de finalmente alcançar o céu. No entanto, o que a Bíblia ensina é que quem morre em pecado vai diretamente para o inferno. A visão de Frei Gilson sobre o purgatório. Frei Gilson, amplamente conhecido, fez a seguinte declaração sobre o purgatório: todo pecado que você comete terá que ser pago, mesmo os que foram confessados. A confissão perdoa o pecado, mas não elimina sua pena. Então, ainda que alguém se confesse, precisará pagar no purgatório. A comparação que faço é simples. Imagine que você bate o carro de outra pessoa. Você pode pedir desculpas e ser perdoado, mas ainda precisará reparar o dano causado. O purgatório, para quem já está salvo, seria esse momento de reparação. De acordo com ele, quem vai para o purgatório já está no céu, mas deve passar por seus sofrimentos específicos antes de entrar plenamente na presença de Deus. O Catecismo Católico e o Purgatório. O Catecismo Católico ensina que as pessoas que morreram na graça e na amizade de Deus, isto é, que foram batizadas, mas ainda não estão completamente purificadas, passarão por um processo de purificação no purgatório. Segundo esse ensinamento, o objetivo seria alcançar a santidade necessária para entrar na presença celestial. Porém, ao comparar essa crença com a Bíblia, percebemos que a interpretação católica contradiz diretamente as promessas bíblicas. Por exemplo, em 1 João 1,7 lemos: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Além disso, na cruz, o ladrão arrependido recebeu a promessa de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Jesus não mencionou o purgatório. O sacrifício de Cristo foi suficiente para purificar completamente os pecados daqueles que nele creem. Doutrinas contrárias ao sacrifício de Cristo. A ideia do purgatório é incompatível com passagens claras das Escrituras, como em Isaías 53:5, onde é declarado: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício de Jesus na cruz foi completo e suficiente. Não há necessidade de um processo adicional de purificação após a morte. Interpretação errada das Escrituras. Os católicos geralmente utilizam 1 Coríntios 3,15 para justificar a existência do purgatório. A passagem diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Contudo, essa passagem refere-se ao julgamento final, e não a um processo literal de purificação após a morte. Paulo não descreve o purgatório, mas usa uma metáfora ao falar do julgamento das obras de cada um. Além disso, outras passagens citadas pelos católicos, como aquela em que Jesus menciona a blasfêmia contra o Espírito Santo, tampouco indicam perdão pós-morte, muito menos a existência de um purgatório. A Bíblia é clara: o arrependimento deve ocorrer em vida, como está em 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. E conforme Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Portanto, não há espaço para um processo de purificação após a morte. A ideia de purgatório representa uma ofensiva direta ao sacrifício de Jesus
que declarou: "Está consumado." João 19:30. Consequências perigosas do purgatório. A doutrina do purgatório oferece uma falsa esperança. Por sugerir que mesmo aqueles que morreram em pecado podem ser purificados, ela leva as pessoas a se sentirem confortáveis em seus erros, sem buscar genuíno arrependimento e transformação enquanto vivos. De acordo com a Igreja Católica, quem foi batizado pode ter a certeza de que, mesmo que viva em pecado, não será condenado ao inferno, mas apenas passará um tempinho no purgatório antes de entrar no céu. Essa ideia é contrária ao ensino bíblico, de que a regeneração é evidenciada por uma vida de arrependimento e santidade. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3:9. A influência histórica e econômica do purgatório. Historicamente, a doutrina do purgatório também foi manipulada pela Igreja Católica como forma de controle e arrecadação financeira. Durante a Idade Média, frases como a de Johann Tetzel, "Quando a moeda cai no cofre, a alma sai do purgatório", foram amplamente utilizadas para arrecadar dinheiro para a construção de grandes obras, como a Basílica de São Pedro. Martinho Lutero, em suas 95 teses, denunciou esse abuso na tese 27, apontando que a salvação não pode ser comprada. Origem da doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório foi formulada séculos após o cristianismo primitivo, sendo oficialmente estabelecida nos concílios de Florença e Trento, baseando-se em passagens mal interpretadas e livros apócrifos, como 2 Macabeus 12:46. No entanto, tais livros não foram reconhecidos como inspirados pelo próprio povo judeu, que recebeu a custódia do Antigo Testamento. Além disso, a linguagem de 2 Macabeus demonstra insegurança, como ao encerrar com: "Se o que escrevi é medíocre, foi o melhor que pude fazer", em contraste com a autoridade dos autores bíblicos, que diziam: "Assim diz o Senhor." Conclusão: a doutrina do purgatório é um atentado ao sacrifício de Cristo, o qual foi suficiente para redimir de forma completa e definitiva os pecados daqueles que se arrependem e creem nele. Como ensina a Bíblia, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10:14. Portanto, qualquer ensino que contradiga o Evangelho da graça pela fé no sacrifício de Cristo deve ser rejeitado, pois não há base bíblica para um suposto processo de purificação após a morte.